pergunta aqui é bom ou ruim? É bom ou ruim ter tantas possibilidades diversas no setor de alimentos? Ser um setor tão amplo, tão vasto, com tantas possibilidades reais para fazer negócios desde das organizações ou para criar novos negócios. É bom ou ruim? Nessa aula número 4, a gente vai ver as oportunidades. Que são essas oportunidades na área de alimentos e quais podem ser as mais adequadas e de que maneira você precisa olhar para elas para poder definir, identificar e andar no seu próximo passo de carreira, né? Independente da sua formação, independente da sua idade, da sua experiência. Muito bem? Vamos lá? E dando as boas-vindas aqui para oportunidades na área de alimentos para seu próximo passo de carreira, independente da sua formação ou experiência, né? Então, aqui estamos falando de uma aula que faz sentido para todos, não interessa a sua idade, a experiência que você traga, e nós vamos voltar a insistir, eu vou voltar a insistir naquela oportunidade da qual eu venho falando tanto, especial para talentos empreendedores na indústria de alimentos, no setor de alimentos e muito especialmente para ser aproveitada a partir desse ano. Então, nós vamos mergulhar nisso hoje também. Beleza? Então, falas nas quais eu habitualmente me inspiro, né? Como todas as lives. Estão surgindo algumas oportunidades e inseguranças em relação ao futuro que me colocam em uma encruzilhada. A pessoa está olhando, por um lado, um monte de oportunidades e que estão chegando para ela. Era concretamente uma pessoa assumindo uma nova função, sendo requerida para outras funções, na mesma para outras funções em outras empresas, e isso estava dando inseguranças porque, logicamente, mudar também de empresa e até, acho que no caso significava também mudar de cidade. Mas há oportunidades, né? Outra fala, preciso enxergar oportunidades em outras áreas e respirar novas áreas. Isto acontece muito, e especialmente quando você sente que não se empolga com seu trabalho e ainda acredita que o trabalho, é o que você faz, são as coisas que faz, as tarefas, as que teriam que te empolgar. E nós vimos na live número 1 que não é bem assim. Então é muito bacana você voltar para lá, não perder de vista o que a gente conversou naquela live a respeito de se empolgar com o trabalho e a importância disso. Isso não é frescura, isso é fundamental para você, talento empreendedor da indústria de alimentos. Então, há muitas luzes em meio a tantas oportunidades e a gente tem dificuldade para enxergar, né? Quando tem tanta luz, a gente tem, normalmente, pode ser confuso. Por isso, a pergunta que eu faço, né? É bom ou ruim? Tantas possibilidades, é bom ou ruim, né? Outra fala, depois do PhD, estou decidindo qual será o próximo passo na carreira aqui no Brasil, PhD no exterior. Sendo honesta, me sinto perdida em relação ao mercado brasileiro. Ou seja, a pessoa sente assim, né? Para onde que eu vou? É uma loucura isso aqui. Tenta uma coisa, um caso muito concreto, ela tentava uma coisa, não conseguia dar conta do que vinha depois, dar continuidade e tentava outra, né? Então, sim, a gente consegue, em meio a tantas possibilidades, a gente se perde, né? E tenho dúvidas em relação às minhas habilidades versus o que pede a indústria e qual estratégia trazer agora em relação à minha. Eu quero fazer uma pequena ressalva em relação a esse slide aqui, porque estamos vendo apostas de futuro favoráveis, muito positivas, e estamos em um contexto de economia real, né, que trata a respeito de necessidades tangíveis, palpáveis, como é alimento. Beleza? Então, por isso que eu trago essa questão de ser uma oportunidade única e singular para quem quer empreender e para quem quer trabalhar nesse setor. Beleza? Então, bom, novamente, as dúvidas para versus o que eu sei, o que eu tenho, as minhas habilidades e o que o mercado pede. E aí você se olha no espelho e vê as coisas que as vagas pedem e fala, bom, não é para mim, não sou eu, não tenho
as competências, né? Ou entra em dúvida. Outra fala, estou em um processo de transição de carreira, pensando em novas possibilidades. Isto, eu quero trazer duas coisas aqui a respeito dessa fala. Uma, a questão de estou em um processo de transição de carreira. Oficialmente, estar em um processo de transição de carreira normalmente significa que a pessoa está saindo de um emprego e indo para outro, e no meio, no interim, está em transição de carreira. Ok? Para mim, para a Semana da Qualidade Aumentada e para o empreendedor, para o talento empreendedor da indústria de alimentos, para com quem eu estou falando, é um profissional consciente de que a economia mudou, que estamos vivendo uma nova economia e que, nesta economia interconectada, exponencial, e com uma qualidades que nós vamos ver ainda hoje nessa aula, não estamos em transição de carreira, nós vivemos em uma transição de era, e isto faz com que a transição ela não tenha um início pontual, em um momento que você sai, se demite ou é demitido, ou troca, ou sei lá, ou passa de uma área para outra. Isto é um estado de permanência. Sendo um estado de permanência, envolve muito a nossa energia, envolve muito a gente estar predisposto a se adaptar permanentemente aos novos contextos. Às vezes a gente, em vez de apreciar, eu gosto de, em vez de apreciar com moderação a liberdade, eu prefiro apreciar com intenção. Fica muito melhor quando a gente aprecia com intenção, porque se a intenção do seu percurso de carreira está de alguma forma desenhada, você desenhou com alguém, como foi meu caso, eu desenhei com a ajuda de profissional, mas você pode desenhar sozinha, sozinho, não tem problema nenhum. Mas é importante desenhar. Não ter é um grande problema, porque aí você vai ter que apreciar essa liberdade com mais moderação, vai se autolimitar. Né? E eu acho que com intenção você aprecia liberdades de um e outro olhar. E aí é onde começa a encontrar oportunidades onde outros podem estar vendo a paisagem. Talvez você possa se sentir, eu ainda sou uma zebra, né? Aí, no sentido de posso ser presa por algum outro predador. E essa liberdade ainda me dá muito frio na barriga. E a boa notícia é que se você faz parte hoje de uma organização, beleza, porque você já pode começar e deve começar a enxergar essa organização como uma fonte inesgotável de oportunidades para você desenvolver novas competências. Então, veja bem, não precisa pular para fora da empresa para começar uma carreira empreendedora. Você pode e deve, estando em transição, começar a sua carreira empreendedora hoje, dentro da empresa onde você está, e começando a observar as oportunidades onde antes tinha paisagem. Para isto vai ser muito útil que você verifique novamente as aulas, as lives 1, 2 e 3, porque aí hoje a gente está conectando bastantes pontos dessas 3 aulas anteriores, e todo vai ficar muito mais claro para você. Isto foi uma fala bem interessante, que ajuda bastante. Por primeira vez, posso dizer que eu estou com coragem de mirar para fora, né? Já não me sinto tanto zebra, não me sinto tanto uma possível presa fácil para algum predador, ou mesmo sentindo-me uma zebra, eu estou com capacidade e agilidade para poder sobreviver e prosperar nesse universo de liberdade. Beleza, tá? Só que não sei para onde nem o que fazer com isso. Então, este é o grande problema. A gente vê as possibilidades e às vezes até vê oportunidades, mas ainda assim fica difícil. Aquela pérola, né, da que eu falo, aquela pérola que a gente não pode perder, né, a oportunidade única para a indústria de alimentos nesse ano, né? Eu venho sendo repetitiva, mas se eu convido para um evento onde eu vou falar de uma oportunidade especial, então tem que falar dessa pérola, né? E essa pérola, eu sempre venho dizendo, depende de você, de você querer, de você ter a motivação. A motivação para quê? Para empreender na sua carreira, para fazer da sua carreira um ato empreendedor, um evento empreendedor, uma jornada, né?
e isto independente de onde você esteja, empregado ou não, né? Então, veja, por exemplo, quanto é importante isto que estou dizendo no sentido de autoempreendedor, de jornada e tudo mais, quando a gente olha para as características da velha economia e da nova economia. Então, quando a gente vê características como valorização do conhecimento, sem dúvida nenhuma, né? O conhecimento, não apenas o conhecimento acadêmico, também o conhecimento acadêmico, mas o conhecimento que você captura a partir de observação do seu entorno e da captura das oportunidades que você enxerga ao seu redor. Então, conhecimento também obtido na prática, no trial and error, né? Uma autonomia necessária. Ah, isto é só como empreendedor. Não, dentro da empresa também. Cada vez mais a gente depende menos dos nossos supervisores, até porque muitas vezes eles têm uma super batata quente nas mãos, delegam para nós e eles mesmos não têm noção de como nos orientar. Então, essa autonomia faz parte da sua realidade no universo das empresas também, né? Errar rápido, aprender rápido, isso não é outra coisa que a dinâmica, a coreografia ágil de fazer as coisas. Quando a gente fala em ágil, métodos ágeis, né? Solucionar problemas com criatividade, bueno, voilà, é isso que nós estamos querendo fazer, propósito, ter propósito, líder inovador e tudo mais. Então, isto fala de uma jornada empreendedora em qualquer lugar, certo? Então, olhando desde uma outra perspectiva, mas a gente, quando quer fazer, quando quer construir o nosso Ikigai, porque precisa aquela luz no final do túnel que vai nos guiando nesse caminho tortuoso, que é a nossa jornada empreendedora. Então, que nós fazemos? Quando você está ligada com o que acontece ao seu redor, e aquilo não é paisagem, aquilo está te entregando insumos de conhecimento, você pode identificar, por exemplo, eu quando estava na empresa e eu tinha assumido a liderança da área de inovação, enxerguei uma oportunidade importante para a área de inovação se diferenciar da área de P&D, porque a priori eu vinha da área de P&D, era meu conhecimento, parecia que a gente fazia as duas áreas fazíamos a mesma coisa, e aquilo me deixava muito nervosa, porque isso colocava em risco a minha prosperidade na função. Então, era óbvio que eu tinha que identificar oportunidades para poder fazer um trabalho diferenciado e complementar, obviamente, né? Então, aí eu fui, por exemplo, identificar que uma grande dor era que nós, como empresa, não estávamos trabalhando de maneira conectada, interligada. Então, isto que uma grande dor do mundo. Não, a dor de quem você vai atender. Se você está em uma empresa, você precisa identificar dentro da empresa o que são as questões que estão pegando, o que são as questões recorrentes. Cada vez que as coisas não dão certo, você esbarra naquilo, sistematicamente, uma, outra vez. Então, o que é aquilo que você esbarra? Porque, lembra, o exercício que a gente fez no primeiro dia também foi para ajudar nisto. A gente lá está observando o que está tirando a nossa energia. Lá você pode ter, no exercício do primeiro dia, no exercício da live 1, você pode ter uma boa dica de onde você tem que olhar e talvez tenha que destrinchar um pouquinho mais essa realidade, mas não significa que você está completamente em zero, não está zerado. Uma cliente chegou para mim e falou, nossa, eu estou vendo a dificuldade que a empresa tem para ser ágil, para implementar metodologias ágeis, né? E por que ela precisaria? Assim, para mim não fica nenhuma dúvida. Porque que todas as empresas, todos nós precisamos de agilidade, porque a agilidade é um fenômeno que se adapta muito melhor à mudança permanente do que os formatos antigos de gestão de projetos, de waterfall, né? Então é lógico que precisa, mas eu entender, não adianta. A gente conversou isso ontem na questão da troca de valor. Eu entender, e na live de mudanças, eu entender que a empresa precisa de ágil, precisa implementar ágil, e eu ficar falando com outro, gente, nós temos que contratar alguém. Não, o que nós precisamos conversar é ao respeito do que seria o benefício que a empresa obteria por aquilo. E aí a gente começa a falar a língua do valor. O que é o benefício? Bom,
basicamente, em vez de cada um puxar para o seu lado ou ficar refém dos tempos longos de tomada de decisão em projetos complexos como tal e tal e tal que a gente está agora, com Ágil a gente conseguiria ir já destrinchando caminhos, avançando, sentindo que estamos evoluindo, engajando mais pessoas, porque a pessoa quando está frenada, parada, frustra, não quer continuar. Então, você começa a falar a língua do benefício e fica, como nós falamos na live número 2, muito mais fácil promover uma mudança, né? Diga aí. Ikigai para mim. Oi, Roger, tudo bem? É uma mandala, tenho comigo todo dia a frase: questione-se o que amo, o que eu posso fazer hoje bem. E, mais ainda, beleza que você tem isso, muito bom. É um ótimo início e um ótimo percurso, né, Roger? Eu fui mudando ela. Eu tenho assim, se eu mostro para vocês o rabisco, é horroroso. Porque é um rabisco mesmo, de papel, assim, tipo, horrível. Mas por que que eu vou mudando, eu vou alterando as coisas. E eu fazendo esta semana, para vocês, eu teve uma epifania. E aí mudou muito ele, eu amo. E ele, eu sou boa. Para mim. Por quê? Porque eu não estava colocando assim? Porque eu tinha que ver se tinha atração aquilo que eu estava propondo. Se aquilo que eu estou propondo, do jeito que eu estou propondo, chama a atenção de alguém, então beleza, porque aí eu consegui também alterar o que o mundo precisa. Então, você repara que é um ato que não tem fim, é um ato contínuo de você ir aprimorando, né? A primeira vez que eu comecei a tentar fazer, tem mais de um ano. E aí a gente vai, né? Na nossa reunião de domingo, eu vou trazer para vocês, eu vou trazer tudo conectado e passo a passo. Então, é bacana, quem não assistiu, dar uma maratonada, beleza? E foi essa a nossa aula de número 4. A gente falou de um monte de oportunidades, mas cuidado, nos separamos entre possibilidades e oportunidades. Isso é muito bom se você consegue enxergar as oportunidades. E pode não ser tão bom quando apenas vê possibilidades, apenas vê paisagem, pode se confundir e muito. Esta realidade do setor de alimentos de hoje, onde a gente consiga enxergar uma quantidade grande de diversas oportunidades, tanto nas empresas que estão contratando bastante em cargos bem diferenciados e interessantes, e o empreendedorismo que está bombando por diversos motivos, mas está bombando, inclusive o empreendedorismo de base tecnológica. Então, esta quantidade de chances para nós desenvolvermos profissionalmente nesse setor é realmente grande, está bombando sim, e faz parte de uma das componentes dessa janela de oportunidade que eu falo, que é inédita para o setor, para o Brasil e para os profissionais talentosos do setor de alimentos. Nós vamos falar disso mais na nossa masterclass. Por enquanto, vai fazendo o seu Ikigai, se já não desenvolveu, se já tinha desenvolvido, aproveita para aprimorá-lo. Não tinha feito antes, então começa agora. Isto é fundamental para poder desenhar o seu espaço de desejo de carreira, espaço de desejo de desenvolvimento profissional, o que vai conduzir você a identificar oportunidades em vez de possibilidades. O que significa isso? Quando você tem essa clareza, você vai se cair, levantar, tem as pedras do caminho, enfim, aquele túnel tortuoso que a gente viu. É verdade, mas tudo que colhe nesse percurso é nutritivo, faz parte do aprendizado, e isto não é só palavras, isto não é só poesia, isto é verdade. É viver a prática empreendedora dentro das empresas, fora delas. Prática empreendedora é o que precisamos hoje desenvolver. E nós vamos aprender passo a passo. Eu vou mostrar meu método, o método de mentoria que eu utilizo, no dia domingo, 7 de março, 19 horas, ao vivo, na nossa masterclass. Você vai conhecer aí meu método. E, se quiser fazer parte dele, também vai saber exatamente o que tem que fazer. Entretanto, seja como for, você vai conhecer o método, vai poder aplicar e vai poder começar a partir de agora.
Minha recomendação, vai fazendo os exercícios, porque isso vai ser fundamental para poder andar essa jornada. Eu te vejo lá.